Os elétrons em liberdade. Um certo senhor Rutherford imaginou um dia representar os átomos contendo um núcleo com elétrons que giram ao seu redor. Conforme o corpo em questão, isso vai de 1 a 92 elétrons, ou até mesmo mais. Algum tempo depois, o Sr. Bohr aperfeiçoa o modelo e diz que a circulação em torno do núcleo é muito regrada. Primeiro regulamento: os elétrons só podem circular dentro de zonas, camadas bem delimitadas, como se fossem eletrorodovias, por onde os elétrons passam. Segundo regulamento: qualquer que seja o número de camadas e o número total de elétrons, a camada externa não pode ter mais que 8 elétrons. Tudo isso é perfeito, mas nós, estudantes de altos estudos elétricos, sempre ouvimos dizer que a corrente elétrica se deve aos elétrons transportarem suas cargas do polo menos ao polo mais, mas há alguns elétrons que trapaceiam e que não ficam em suas eletrorodovias, é verdade. E esses nós chamamos de elétrons livres. Mas, atenção, eles não estão sempre presentes. De fato, se o corpo é constituído de átomos com mais de 4 elétrons na camada externa, o enxofre, por exemplo, parece que esses elétrons estão bem pendurados em sua órbita, e estes não se libertam facilmente. No enxofre não há praticamente nenhum elétron livre, ninguém para levar as cargas do menos para o mais. O enxofre é um isolante, mas se os átomos de um corpo têm menos de 4 elétrons em suas camadas, como é o caso da maior parte dos cristais metálicos, parece que esses elétrons não estão muito bem pendurados em suas órbitas e eles as deixam facilmente. Haverá muitos elétrons livres. O corpo é condutor. Bem, os elétrons, ouvimos dizer que podem alcançar velocidades vertiginosas. É verdade. Quando não há nada em seu caminho, no vácuo, por exemplo. Mas enfim, não esqueçamos dos nossos núcleos de átomos e os nossos elétrons, de modo que o trajeto de nosso bom elétron livre será parecido com esse aqui. E primeira consequência: o gás aquecido do calor, eles estão na origem do que chamamos de efeito Joule. Em seguida, mesmo se em 1 segundo nosso elétron faz um caminho enorme, está longe de ser um caminho muito direto, de modo que em 1 segundo ele não terá progredido muito dentro do condutor. Pobrezinho. Portanto, é mais exato dizer que um elétron livre dentro de um condutor é um senhor que vai rápido, mas que progride lentamente. Mas o que importa para nós é unicamente a progressão por segundo. Onde ele, nosso elétron, foi entre 2 pontos, não damos a mínima. Essa velocidade de progressão, essa velocidade útil do carregador de carga dentro do condutor, chamamos de velocidade média. E quanto mais houver choque, mais essa velocidade média diminui. Isso é muito importante, pois em um dado condutor, supondo que se conheça o número de elétrons livres por unidade de volume e por outro lado se conheça a velocidade média de elétrons do condutor em questão, deduzimos a quantidade de elétrons livres que transita por segundo. Foi o que o Sr. Ampère chamava simplesmente de intensidade de corrente. Deduzimos também que o Sr. Ohm chamou de resistência, visto que, atenção, a resistência e a intensidade de corrente estão ligadas. Desta forma, para que um fio de comprimento e de seção tenha uma fraca resistência, de um lado é preciso que o metal que o constitui conte com vários elétrons livres por unidade de volume.
Mas, de outro lado, é preciso que não haja choque demais. Mas quando a temperatura de um condutor aumenta, seja por efeito Joule ou qualquer outra razão, núcleo e elétrons começam a se agitar. O número de choques aumenta e a resistência também, o que explica que dentro de um condutor, quanto mais a temperatura aumenta, mais a resistência aumenta. Assim, o comportamento dos elétrons explica a maior parte dos fenômenos elétricos. Pois então, justamente o que acontece quando o átomo tem 4 elétrons exatamente em sua camada externa? Ele é um condutor? Ele é um isolante? Bem, corpos como silício e germânio, por exemplo, liberam elétrons, mas muito pouco. Esses corpos não terão, em média, nada além de um elétron livre para cada 2 bilhões de átomos, ainda menos que uma agulha num conto de feno. À temperatura ambiente, eles são praticamente isolantes, o que não quer dizer que esses senhores são desinteressantes. São semicondutores e eles estão na origem de uma de nossas grandes descobertas de nossa época, o efeito transistor. E dentro dos semicondutores, os elétrons se comportam de forma completamente engraçada. Aqui terminam nossos estudos sobre eletricidade. Mas, para os mais curiosos, pode ser o início de muita coisa interessante nos estudos de eletrônica.